Pode começar colhendo, Nath. Olá, é uma alegria enorme estar com vocês aqui nessa live. Essa semana toda tem o tema catequese inclusiva. Quero dar as boas-vindas ao Renan, que está aí, traduzindo em sinais essa nossa fala. Toda a comunidade surda que está nessa live participando também, os deficientes visuais, auditivos, físicos, enfim, uma festa. Eu sou irmã Natividade. Estou falando de São Paulo, aqui do Brasil, e quero saudar os meus amigos que estão aí em Boston, nos acompanhando, em Portugal, na Itália. Muito obrigada. E todos vocês que estão participando dessa live conosco. E nós vamos começar essa live com um segundo de silêncio, lembrando de todos os deficientes que são invisíveis na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo. Comecemos também com uma oração, pedindo a Deus, o Criador do Universo, que está presente nesse momento, nessa rede social, e eu peço licença para entrar na sua casa, no seu espaço de liberdade, no seu aconchego, para falarmos um pouco sobre essa acessibilidade, essa inclusão e essa usabilidade, que estão bem conectados. E vamos pedir que o Senhor da Messe esteja muito presente no nosso país neste momento, em todas as partes do mundo, que o Espírito de Deus esteja presente, iluminando a todas as pessoas, sobretudo a comunidade das pessoas com alguma deficiência. Deus, te amamos. Então, nós somos discípulos do carpinteiro da Galileia, que, a partir do momento em que ele foi condenado à morte, ele se tornou deficiente. Mãos amarradas e pés amarrados. Jesus morreu como um tetraplégico. Só a cabeça podia se movimentar. E suas últimas palavras foi: Pai, perdoa. Esse povo não sabe o que fazem. Perdoa-os. E eu entrego a você o meu espírito. Então, eu sinto, se eu tivesse que definir Deus, eu diria que Deus é um deficiente mental. Que são as pessoas mais complexas para a gente falar. A gente pensa que uma criança deficiente não sabe falar, não sabe se expressar. Quando ele pega um pincel e pega uma tela, ele faz uma das obras de artes mais surpreendentes. E nós sabemos que Ficou em silêncio a fala dela. No celular para te ajudar. Que talvez foi o fato de tu. Fala aí, não. Oi, gente. Nós saímos um pouco do ar.
Desculpe, nós estamos trabalhando em casa, então tudo é possível com essa tecnologia, ok? Gostaria que você escrevesse embaixo se você está escutando, se o som voltou, porque nós vivemos numa sociedade também de improviso, tá bom? Tudo bem, Gi? Tudo bem. Já está ouvindo aí? Sim, tá ok. Tá bom. Então, nós estamos num momento de muita perplexidade com todos os vírus que aparecem no nosso planeta Terra, que invadem o nosso país e a nossa casa. O vírus da política desonesta, o vírus da falta de acessibilidade, da falta de participação, da falta de usabilidade, essa é a nossa casa. E quando nós falamos de inclusão, é incluir, é trazer o que estava fora para dentro, sem barreiras, sem nenhuma explicação. Então, quando nós falamos de catequese inclusiva, é o seguinte: aí na sua paróquia, tem alguma catequista que tem algum tipo de deficiência? Você teria coragem de convidar uma catequista deficiente para dar catequese na sua paróquia? Eu estou falando de São Paulo, e aqui na nossa paróquia São Francisco de Vila Mariana, é um casal de surdos que dão aula de catequese para toda a comunidade surda. Crianças, jovens, adultos. Isso é maravilhoso, porque é falar a própria linguagem e, sobretudo, expressar a sua fé. Mas nós podemos ver, aqui no planeta Terra, nós temos 7,4 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra, tá? E nós temos 1,5 bilhão de pessoas que têm alguma deficiência. 20% da população mundial Pode continuar. São deficientes, tem algum tipo de deficiente. E no Brasil, nós temos 46 milhões de deficientes. Mas nós temos, no meio de toda essa comunidade, de toda essa corporação, os deficientes invisíveis. Aqueles que a sociedade não consegue ver. Por exemplo, se você usa óculos, você é dente, quebrou a perna, usou a prótese. Tem tantos tipos de deficiência na nossa sociedade e a gente não consegue ver. Aí no seu bairro, tem alguma criança deficiente? Porque geralmente nas paróquias, quem vai na paróquia que não é inclusiva, que não tem acesso, que não tem rampas, que é cheio de escada, ou é a família do deficiente, ou um amigo, ou um colega de escola, que vai até a paróquia para perguntar se o filho pode participar da catequese. Geralmente, nós não temos catequistas preparadas para lidar com um deficiente físico, mental, auditivo, visual, dentro da catequese. Gente, mas é assim, é a proximidade que faz com que a gente entenda melhor. Então, se você disser, não, não quero, porque eu não tenho nenhuma especialidade para lidar com deficiente, você nunca vai ter. Deixa vir o deficiente. Claro, tem alguns deficientes que são agitados, que são nervosos, que são muito bravos, que quer bater nas crianças. Aí é outra coisa. Mas se a criança vai, eu sempre falo, a primeira semana de catequese, que a mãe pediu para incluir sua criança deficiente, eu peço para ela estar junto no primeiro encontro. Porque ela também vai me ajudar a entender o filho, né? E a primeira coisa é perguntar para a mãe o que ele faz, o que ele precisa, quais são as necessidades. Ele escuta bem, ele fala, ele compreende, mas não consegue falar. Então, a gente consegue essa aprendizagem através da mãe, através da escola. Geralmente, ele estuda numa escola comum, porque a família não tem recursos financeiros. Então, perguntar para a pedagoga, para a psicóloga, como essa criança age, para o médico, pedir para a mãe trazer receita da deficiência, que muitas vezes a mãe fala assim, meu filho é muito calado. Tá, mas qual é o problema desse silêncio dessa criança, né? Nós temos, assim, um exemplo bem interessante. Uma avó
pediu para o padre levar a criança que era deficiente mental. A catequista ficou muito preocupada, mas o padre disse que era para recebê-lo, porque a mãe contribuía muito na paróquia. Tá. A criança ficou praticamente 2 anos participando da catequese. No final dos 2 anos, então a gente percebia que a criança não entendia nada, não participava de nada, não sabia o que estava acontecendo. No dia D da Eucaristia, a criança foi um trabalho enorme para abrir a boca da criança. O padre colocou a hóstia, foi um trabalho enorme para segurar a boca da criança. Gente, não precisa disso. Essa criança é um anjo. Já está participando de todos os sacramentos, pela fé dos seus pais, pela fé da comunidade. Então, não todas as catequistas que me ligam e falam, irmã Natividade, essa criança não tem condições, mas o padre disse que é para recebê-la. Aí eu vou no padre e falo, padre, não dá. Assim não é possível. Às vezes perturba muito, corre, puxa o cabelo das crianças. Então depende muito da lesão dessa criança para a gente receber essa criança na nossa catequese. Em 1954, surge no Brasil a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E foi muito interessante para o nosso país, porque muitas pedagogas, psicólogas, começaram a estudar, a ter os dados próprios para a gente receber esse tipo de criança e para levar também a catequese e a fé. No ano de 1981, foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi promulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E foi muito interessante, porque até então os deficientes não eram aceitos como pessoas. Eram deficientes e geralmente as crianças deficientes eram levadas para asilos, para manicômios, e até o século XV acreditava que as crianças, que a pessoa, criança, jovens deficientes, era uma praga de Deus. Deus levava toda a culpa. E, além de levar para esses manicômios, para casa de idosos, uma adolescente que era deficiente, ainda deixavam nas estradas para que ele pudesse ir morrendo aos poucos. Então, foi muito difícil. E quando a ONU promulgou que o deficiente é uma pessoa, então foi muito bom, porque aí várias instituições e também no Brasil acabou os espaços de manicômio, e aí as famílias assumiram os deficientes como parte da sua família, sem precisar levar para uma outra instituição. E foi tão rico, quanta riqueza traz uma criança com síndrome de Down para a família, para a comunidade, né? Então, eu creio que Deus se esconde em cada gesto dessas crianças. Então, 70% da comunidade internacional tem alguma deficiência invisível e nós precisamos tornar a nossa paróquia como um espaço de acessibilidade, de usabilidade. Por quê? Porque quando o padre coloca a rampa, os idosos também podem usar a rampa. A mãe com um bebê no carrinho também pode usar essa rampa. Então, essa inclusão é para toda a comunidade, essa acessibilidade é para todos. E às vezes o padre fala, não, irmã Natividade, eu não tenho dinheiro, não tenho... Padre, depois dos 63 anos, você também vai precisar de um acesso maior. Geralmente, observe aí na sua cidade, tem muitas escadas. Será que nós, deficientes físicos, não precisamos ir até a igreja, até a mesquita, até o templo, rezar? Quando a campanha da Fraternidade, em 2006, lançou a campanha da acessibilidade dos deficientes, Vem para a Roda, foi muito interessante, que muitas paróquias do Brasil inteiro fizeram espaço de acessibilidade.
Aqui em São Paulo, nós temos a Catedral da Sé, que tem muitas escadas, e agradeço a Dom Odilo, colocou um acesso muito legal para a gente subir, e eu vejo que não é só eu, cadeirante, que subo nessa rampa, são todas as pessoas que não querem subir escada, que têm problema de joelho, no pé. Então, essa usabilidade é para todos nós. Fazendo uma pesquisa, eu percebi que em 1789, no início da Revolução Francesa, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E foi declarado que todos os seres humanos nascem livres, iguais e em direito. Então, até então, quando os soldados, os jovens soldados, pais, iam para a guerra, eles voltavam todos quebrados, pareciam ferros velhos. E aí a sociedade se tocou, falou, não, são cidadãos, são pessoas, são patriotas, que deram suas vidas defendendo o nosso país, e essas pessoas precisam ser incluídas. Então, no meio dessa grande necessidade, aí a comunidade deficiente teve essa grande abertura para participar de uma sociedade e por necessidade, né? Há uns anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico e fiquei paraplégico. Fiquei paraplégica e eu senti assim, eu estou com minhas pernas amarradas. Da cintura para baixo, eu não sinto nada. Mas tenho a minha inteligência, o meu cérebro, que ainda funciona, e os meus braços para trabalhar. Então, foi muito interessante, porque foi muito difícil. O meu mundo caiu, acabou. Eu tinha uma agenda com 2 anos na frente, cheio de compromisso. Eu tive que jogar no lixo. Eu não sabia como me cuidar, a minha família não sabia como cuidar de mim, a congregação não sabia o que fazer de mim. Então, o que estava escrito no papel? Nós vamos aposentá-la e ela vai comer, dormir, o que é maravilhoso, ler, assistir filme e esqueçamos dela. E eu disse para Deus, sinceramente, você não cuidou de mim. O acidente foi muito feio. Porém, naquele acidente, nós éramos 4 pessoas. E se Deus tivesse perguntado para mim, na atividade, alguém vai ficar sem andar? Ele sabe que eu seria a primeira pessoa a dizer, Deus, eu fico. Porque eu sou religiosa, não vou me casar, não tenho filhos, tenho uma congregação que cuida de pessoas e eu já estou incluída nela. E, enfim, eu briguei muito com Deus, falei que ele foi irresponsável, não cuidou da minha missionaridade, foi uma briga feia, mas Deus venceu. E Deus me fez entender que naquele dia ele também ficou sem andar. Foi bem difícil. Mas eu acredito na ressurreição. E eu disse para Deus, eu preciso receber a ressurreição agora, antes. Porque eu não quero perder a fé e quero continuar com a minha missão em qualquer parte do mundo. E realmente eu me reabilitei e vim para São Paulo e tudo que eu aprendi foi com a ACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Fiquei 3 anos lá, aprendendo a ser independente. Então, hoje eu sinto que, às vezes eu estou nos locais públicos e as pessoas querem empurrar a minha cadeira. Eu falo, não precisa. Então, nunca chegue perto de um deficiente e fala, eu vou atravessar a rua com você. Não, primeiro você pergunta, eu posso te ajudar? Porque a cadeira do deficiente faz parte do corpo do deficiente. A bengala do cego faz parte da vida do cego, da pessoa física do cego. Então, isso é muito importante. Não invadir a vida de nenhum deficiente sem antes perguntar, eu posso ser útil, eu posso ajudar? Porque essa é a educação que nós temos, né? Então, foi muito difícil. E quando eu entrei no grupo de deficientes da ACD, entrei no grupo de artistas, foi muito legal, porque aí nós pintávamos de tudo. E o que mais me chamava a atenção eram as crianças deficientes mentais. Porque a gente olhava para aquela criança, mal pegava no pincel. E saía cada obra de arte extraordinária. E os deficientes que pintam com o pé?
E os deficientes que tocam piano, teclado com o pé. Então, a gente se pergunta, Andrea Bocelli, que é deficiente visual, é cego, mora na Itália, quando ele abre a boca, gente, é Deus presente. Então, é muito interessante ver toda essa comunidade. Mas aconteceu uma coisa interessante em uma paróquia, um deficiente foi batizado, fez o sacramento da Eucaristia, do Crisma, e namorou uma moça, e quando foi a época de casar, ela foi à paróquia e disse para a secretária, olha, eu quero marcar meu casamento. E a secretária falou, você é batizada na Igreja Católica? Ela falou, não. Ela falou, olha, então você precisa participar da catequese de adultos. Na Igreja Católica, você vai ser batizada, vai receber o sacramento da Eucaristia e do Crisma, se você quiser. Aí ela disse, tá bom, e quanto vai custar esse pacote? Gente, o sacramento não é pacote. Você não vai pagar por um pacote. E foi muito interessante, porque aí ela teve que esperar, ela teve que aguardar. Fez a catequese de adultos e casaram na Igreja Católica. Mas me chamou muita atenção uma criança que era deficiente físico, então não tinha problema mental, participava da catequese. E nós falamos, ele está preparado para fazer o sacramento da Eucaristia. E quando chegou o dia da catequese, geralmente a gente fala, olha, venham com roupa branca, a roupa que vocês quiserem, para também não ficar estabelecendo limite, depende da família, da economia, enfim. Aí a criança, cadeirante, sempre ia em todas as missas aos domingos, né? Porque fazia parte da catequese. Quando aconteceu a Eucaristia, aquela festa na paróquia, a criança desapareceu. E aí nós fomos atrás da família, falou, olha, mas fulano de tal não foi mais à paróquia, não foi mais à missa, o que aconteceu? Aí a mãe falou, não, porque ele disse que fez a primeira Eucaristia, mas para fazer a segunda Eucaristia, ele precisa de uma preparação. Ô, gente, por favor, nós precisamos fazer a linguagem única nessa igreja de Deus, né? Preparar as crianças para os sacramentos da Eucaristia, do Crisma, do batizado, para que as coisas possam fluir também na nossa comunidade. E outro dia, uma criança, numa paróquia, nós preparamos o ano inteiro, 2 anos de preparação. No final do segundo ano, geralmente, nós fazemos um dia de retiro. E aí, nesse dia, nós fazemos quase que uma retrospectiva de como foi o ano, etc. E a gente prepara as crianças para a confissão. E no final do dia, o padre vai dizer para todo o grupo se as crianças foram aprovadas ou não para receber o sacramento da Eucaristia. E aí uma criança que deu trabalho para nós o ano inteiro, ele tinha um pouco de autismo, mas era considerado quase que normal, tá? Era uma deficiência muito pequena. E aí, no final do dia, na hora do sacramento da confissão, nós preparamos muito bem, pedimos que numa folha de papel as crianças colocassem tudo que foi de bom que aconteceu no ano e na outra folha o que não foi bom, o que ele gostaria de pedir perdão. Foi uma dinâmica super interessante. Aí ele chegou para o padre e disse, padre, eu já me perdoei. O padre ficou perplexo. Olhou para a cara da criança, aí o padre falou, então vamos rezar. Rezaram Salmo, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, o Credo, rezou tudo. E o padre deu uma bênção e ele saiu. Só que ele chegou no grupo e disse, eu disse isso para o padre. E aí as crianças começaram a brincar, tá? Criança, né? E quando no final do dia o padre foi dizer para as crianças que todas estavam aprovadas para fazer a Eucaristia, para receber o sacramento. E aí as crianças começaram a brincar, padre, mas fulano de tal não fez, não foi se confessar. Ele disse que não se confessou, o padre não disse nada. Eu senti que o Espírito de Deus estava naquele momento. O padre não disse nada e essa criança fez a Eucaristia. Então, a gente recebe tantos tipos de pessoas
na nossa paróquia, e nós, catequistas, temos até a obrigação de orientar essas pessoas, né? De orientar a comunidade, e uma coisa muito importante é que nós podemos receber nas nossas paróquias a maioria dos tipos de deficiência que tem essas crianças, né? Recebe, vai atrás, pede para a mãe estar presente, pelo menos no primeiro encontro, veja se essa criança tem condições, e não exclua de nada, mas sempre pergunto, você quer participar da roda? Você quer entrar nessa dinâmica? Porque às vezes a criança tem um limite que eu não estou sabendo. Então, ela sabe que não pode entrar, né? Então, isso é muito importante, de não se sentir à parte. E também, gente, uma coisa muito importante para nós catequistas é preparar o grupo para receber essa criança que é deficiente física, mental, auditiva, visual, tem problema de dislexia, tem problema de aprendizagem, tem problema de locomoção, usa bengala, porque a turma precisa estar preparada para receber essa criança, porque é algo diferente. Se todo mundo está entrando, eu entro de cadeira de roda, peraí, o que é isso? Né? Tem criança que nunca viu uma cadeira de rodas. Então, esse cuidado nós temos que ter na paróquia. A catequista precisa se preparar. E olha, gente, nós temos tantos livros aqui na Editora Paulinas, em várias editoras, sobre a inclusão, o que precisa, o que a catequista precisa saber, porque não precisa você fazer um curso de pedagogia para ser catequistas. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos e as catequistas são remuneradas, elas têm salário. Então, com esse salário, elas podem pagar curso, podem viajar, pode até contratar uma pessoa para assessorar um curso de dinâmicas, de artes, arte cênica, de teatro na sua comunidade. Mas no Brasil ainda não é assim, tá? Então é muito importante, geralmente, o trabalho das catequistas é um trabalho voluntário. As catequistas não são remuneradas. Eu me lembro que, trabalhando aqui na Paróquia São Francisco, Dom João Bosco, daqui, da Arquidiocese de Osasco, desde Dom João. E aí eu pedi para Dom João, falei, olha, 2 catequistas, um catequista e uma catequista, atravessa a cidade, padre, para chegar até a nossa paróquia. Você não podia ajudar na gasolina? E aí ele ajudou. Então ele dava uma quantia mensal para que essa catequista pudesse comprar gasolina, chegar até a paróquia, dar catequese, voltar para sua casa com um pouco mais de liberdade. Então, eu acho que um pouco vai também da nossa paróquia, de falar para o padre, às vezes o padre nem viu, nem sentiu, nem está sabendo disso, e eu percebo que muitas catequistas no nosso país são senhoras que se aposentaram e estão prestando esse serviço na comunidade. Então, é muito importante, eu tenho o maior carinho pelas catequistas. E tenho ido em várias paróquias também falar dessa catequese inclusiva, porque eu também estou dentro dessa catequese. Então, mesmo que não temos um preparo exclusivo para lidar com esse tipo de criança, mas tem vídeos nas redes sociais, tem toda uma literatura para assessorar as catequistas, tem o professor Google, que você pode entrar lá, tem 1000 assuntos, a catequese da Paulinas, no CAP, no Instagram, no Facebook, e que você pode entrar, se assessorar, entrar em contato com as Paulinas, com a editora, pedir para que o autor possa ir até a sua paróquia para falar, para dar uma oficina. Então, nós temos, basta você ter um pouco mais de curiosidade e ir atrás dessas pessoas. E um dos nossos grandes aliados que eu sinto é o uso da tecnologia. Ela é um aliado de inclusão. É uma nova rampa para a comunidade dos cegos, dos surdos, dos atletas para
paralíticos e dos deficientes físicos, né? Nós temos cadeiras motorizadas, temos cadeiras de acordo com o tamanho do deficiente, então isso é muito legal. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu morava nos Estados Unidos. Eu viajei por várias partes, por vários estados, dando palestra, dando curso, enfim. E eu estive numa cidade chamada Newton, é uma cidade que fica no estado de Massachusetts, e uma das catequistas é a Adriana Goodfellow, ela está aqui nos acompanhando aqui na rede social. E o que essa paróquia fez? A paróquia tinha um espaço ao lado, perto de onde era celebrada a Eucaristia. Então, os pais deixavam os pequenos, que nós falamos pré-catequese, do lado com as catequistas. E aí o padre teve uma ideia, tinha uma carpintaria no bairro, e ele fez daquela sala uma pequena igreja. Os bancos em miniatura, a mesa da celebração pequena, o sacrário pequeno, tudo de madeira. A via sacra, tudo com aspecto infantil, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Então, os pais ficavam celebrando a Eucaristia, participando da Eucaristia, e as crianças iam para essa igreja do faz de conta, participando. Aí nós contávamos histórias, Zaqueu, que subiu na árvore. Zaqueu queria ver Jesus, mas não queria que Jesus o visse. Nós, deficientes, queremos ver Jesus e queremos que a comunidade também nos veja. Então, nós ensinávamos com os pequenos. Gente, às vezes, os pais não queriam ir à missa e a criança dizia, não, eu quero ir para a minha igreja. Então, a pré-catequese na cidade de Newton ainda hoje é assim. Eu achei fantástico. Que tal se, em várias paróquias do nosso país, se a gente pudesse fazer uma igreja pequena para pré-catequese? Mas aí, até a catequese dos 8 aos 10, aos 12 anos, queriam participar também dessa sala muito especial. Então, são criatividades que a gente vai encontrando em várias partes do mundo e que vai nos ajudando também no nosso país. Então, eu creio que a criatividade faz parte de cada um de nós. Nós somos muito criativos aqui no nosso país, não é isso? Então, eu estou aqui, a minha equipe está aqui lembrando, eu lancei esse livro, Brinquedoteca, Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. E eu tenho usado muito na catequese, inclusiva, também para que as crianças aprendam a ouvir falar de Deus também através do brincar, através da arte. E é muito legal. E eu me lembro de uma cena que nós fizemos na catequese inclusiva, porque nós precisávamos falar sobre Moisés, a abertura do mar. Então, nós fizemos isso em papel machê, porque na sala nós tínhamos crianças deficientes visuais. E para ela entender o que é o rio, como que o rio abre, como que o povo passa no meio desse rio, nós precisávamos explicar isso. Então, eu sempre deixo 10 a 15 minutos do nosso espaço de 1 hora de catequese, ou 2 horas, por exemplo, a minha irmã é catequista em Salvador, no 19BC, e a cada ano as crianças mudam porque os pais são policiais, são do exército. Então, são 2 horas de catequese. Então, tirava 15 minutos para criar uma obra de arte. E, na semana seguinte, pintava para as crianças deficientes visuais entenderem um pouco desse evangelho. Então, a criatividade depende de cada um. Pega uma cena do evangelho, Zaqueu, Talita Cum, o filho da viúva que Jesus ressuscitou, os 10 leprosos. Então, e aí você fica 10 minutos meditando nessa palavra. E Deus, o Espírito de Deus que é santo, vai te iluminar e você vai criar obras de artes super interessantes. Você pode contar história usando a pen dos dedos. Você pode contar história usando o papel. Você pode contar história usando tecidos. Então, esse aspecto visual, que não é só para algum deficiente da nossa comunidade, mas é para todos os deficientes. Por exemplo,
quando a gente fala do deficiente invisível, tem pessoas que são baixinhas, e aí o bebedouro da paróquia é alto. Se o padre, alguém da paróquia, desce o bebedouro, as crianças vão usar, quem é baixinho vai usar, o idoso que usa bengala vai usar. Então, essa acessibilidade é para toda a comunidade, não só a comunidade de deficientes. E no século XV, já falei, né, que os pais não sabiam o que fazer com as crianças que nasciam deficientes e levavam as crianças até para manicômios. Então, era uma coisa, assim, terrível, né? Então, essa luta pela inclusão vem desde a época de Jesus. E, sinceramente, Jesus tinha uma certa queda. Deus tem uma certa queda pelos deficientes. Físico, leproso, gente. Tem algumas deficiências que são muito feias, mas, em nome de Deus, São Francisco de Assis não viveu com os leprosos, não beijou o leproso, é um santo extraordinário. Então, prostitutas, cegos, leprosos, deficientes, mão seca, enfim. E Jesus ia ao encontro, ele via essa comunidade deficiente, ele nunca deixou que fosse uma comunidade invisível, né? E em 1854, Dom Pedro II fundou no Rio de Janeiro o Instituto dos Meninos Cegos. Isso foi tão interessante, porque ele esteve em Paris, na França, e ele viu que os franceses abriu essa instituição, ele trouxe para o Brasil. Foi muito bom para a comunidade deficiente, porque aí todo mundo acordou. Pô, se é para os cegos, temos que fazer um instituto para os surdos, para os deficientes físicos, para os daltônicos, para os autistas, e por aí foi. Então, foi muito interessante. Então, a educação inclusiva iniciou, que a gente tem notícia no nosso planeta Terra, nos Estados Unidos, em 1975. Depois se espalhou pela Europa, pelas Américas e pelos diversos continentes e chegaram até o nosso país. E tudo isso surgiu porque os soldados voltavam da guerra como ferros velhos, quebrados, vários tipos de deficiência, e aí tivemos que cuidar desses nossos filhos que voltaram vivos, mas com deficiências muito feias para apresentar para a nossa sociedade. Então, um dos convites que aqui nós da Catequese Inclusiva da Paulinas convide um deficiente para ser catequista, para ser auxiliar de catequese na sua paróquia. Oriente também o padre da sua paróquia para que ele inclua essa comunidade, essa corporação dentro da sua paróquia. Então, essa é uma das perguntas que as pessoas estão fazendo aqui. Como incluir, por exemplo, uma pessoa surda na comunidade? Como fazer com que um surdo sinta essa vontade de ser um catequista ou um deficiente? Você pode ampliar também. Como fazer com que essas pessoas se sintam à vontade dentro da comunidade, assim, dentro de cada realidade, né? Sim. Então, obrigada pela pergunta, muito interessante, é uma ótima pergunta. Então, a primeira coisa é sair de casa. É chegar até a paróquia e dizer, padre, eu sou deficiente auditivo, eu sou surdo, faço parte da comunidade, mas eu fiz a Eucaristia, o Crisma, e eu tenho condições de ajudar durante as celebrações eucarísticas, passando para a comunidade a Libra, os sinais para a comunidade. Quer dizer, eu tenho que me sentir capaz de me oferecer também, porque o padre não está sabendo que você, embora deficiente visual, mas você é pedagogo, você é artista plástico, você faz parte de uma corporação, de um instituto. O padre não está sabendo, porque é muita gente. O pastor também não está sabendo. O rabino também não sabe. Então, saia de casa e se apresente na paróquia. Leve alguém para apresentar você, que às vezes é chato.
Participe. Às vezes a gente está ali na paróquia e o padre fala, eu preciso de uma pessoa para dar uma palestra sobre a Eucaristia. Eu falo, padre, eu posso falar. E aí a comunidade se surpreende. Pô, uma cadeirante dá palestra para a gente? Olha, amigo, no que eu faço, eu sou boa. Leio 200 livros para dar uma palestra sobre um tema que eu vivo no dia a dia. A minha família está aqui dando risada. Mas é verdade, eu tenho que me valorizar, gente. Porque, olha, quando eu sofri o acidente, eu tinha feito filosofia. E aí eu falei, Deus, eu preciso ser algo mais do que uma filósofa. E aí eu fui para a PUC, São Paulo, e fiz mestrado em Ciências da Religião. E eu sempre dizia para mim, na atividade você tem que ser a melhor. Você tem que ser a melhor da turma, porque você já está ferrada nessa cadeira de roda toda quebrada. Então, você tem que ser algo a mais. E foi maravilhoso, fiz muitas amizades. Quando eu terminei o mestrado, meus professores disseram, na atividade você devia fazer o doutorado. E o meu tema era religiosidade popular. Mas eu sempre tive uma curiosidade de conhecer Deus, não através da teologia e da filosofia. Eu queria conhecer Deus através da ciência. E foi muito difícil, porque caíram de mim vários folclore que a minha família criou, que a cultura brasileira criou, que essa civilização criou, e que Deus estava tão enfeitado que eu não sabia mais onde estava Deus. Então foi maravilhoso fazer ciências da religião. Eu sou uma cientista da religião e me orgulho disso. Onde eu vou, eu falo um pouco dessa minha caminhada. E aí, em vez de fazer doutorado, que seria mais 5 anos, e aí eu decidi ser missionária nos Estados Unidos por 2 anos. E foi tão interessante que eu ia nas paróquias, nas igrejas, nas universidades, falar, dar testemunho, dar palestra, e as pessoas achavam que eu estava na cadeira de rodas porque eu tinha quebrado o meu pé, minha perna. E aí me encontravam 1 ano depois, na mesma cidade, e falavam, Natividade, você ainda está nessa cadeira? Quase, eu não dizia nada, né? Porque, amigo, eu estou nessa cadeira há 2 anos. Há 18 anos eu estou sentada nessa cadeira. Mas, às vezes, eu percebia que as pessoas ficavam perplexas, e as pessoas começavam a chorar porque eu estou na cadeira de rodas. Então, eu tive que mudar o discurso. Eu estou na cadeira de rodas porque quebrei minhas pernas. Aí as pessoas não tinham dó de mim, não ficavam chorando por minha causa. Então, a gente tem que dançar conforme a música. Mas eu falei para a minha equipe aqui que a gente vai sortear hoje essa Bíblia no Instagram. Vocês vão curtir Paulinas Catequese, vocês vão compartilhar e o próprio Instagram vai rolar essa roleta e vai dizer para o grupo Catequese aqui da Paulinas quem ganhou. E nós vamos enviar para vocês. Ah, e nós vamos sortear também um livro de brinquedoteca, tá bom? Nós vamos sortear os 2. Aliás, nós não, o Instagram que vai e a gente vai levar para vocês. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, a companhia. Foi maravilhoso estar com vocês essa tarde. E eu quero fazer uma dinâmica aqui, eu já pedi para a minha equipe, que eu quero ensinar uma obra de arte de origami, mas eu vou ficar com os olhos fechados para acompanhar os deficientes visuais, os cegos que estão nos seguindo aqui no Instagram e no Facebook. Ok? A partir de agora, os meus olhos vão ficar fechados. Então, eu estou usando um quadrado de papel, que você pode usar o caderno da sua casa, você pode usar também uma folha de jornal, até aquele saquinho de pão que a gente compra na padaria, você pode usar. Desde que seja um quadrado, ok? E aí, eu gostaria que você, deficiente visual, passasse o papel na sua pele para você sentir a textura do papel. Esse é um papel sulfite comum, simples, e a minha equipe escolheu essa cor. Que cor mesmo que você escolher aqui? Laranjado. Laranjado. Então, é um quadrado, vamos fazer juntos. Tem 4 pontas, ok? 1, 2, 3, 4. Eu vou dobrar no meio. Eu não falei o que ia fazer, né? E, geralmente, o origami é uma arte... Ori é dobrar, e gami é papel. Foi criada... Eu não sei se foram pelos chineses ou japoneses, porque a China inventou papel e o Japão criou obras de artes
com papel. Embora a França também já tinha criado obras de artes de dobrar, mas em tecido, tá? Quadrado, tornou um retângulo, e eu vou fazer mais uma dobra. Estou segurando aqui as pontas, porque eu estou com os olhos fechados. Ok? Então, olha, era um quadrado, ficou um retângulo, um quadrado menor. Então, o que eu vou fazer? Nessa parte aberta, eu não tenho tesoura, e geralmente o cego não usa tesoura porque é preocupante. E eu vou rasgar aqui até 1 centímetro da parte de baixo, tá? Eu não falei que ia fazer, é segredo. Quem sabe pode escrever aí embaixo o que você acha que vai sair, tá bom? Abrir, vou fechar ao contrário, tá? Sempre essa parte aberta. E, novamente, eu vou rasgar até 1 centímetro da parte do meio. Ok, aproximadamente, tá? Então, olha aqui. Era um quadrado, ficaram 4 quadrados. Dá para ver? Agora eu vou trabalhar em um quadrado. O que eu vou fazer? Vou fazer um canudinho de sorvete. Os deficientes auditivos não vão ter esse problema, só os visuais. Olha. Tá? Eu peguei um dos quadrados, dobrei no meio como se fosse um canudinho de sorvete, um pirulito. E aí fiz a primeira ponta. E, Gisele, dá uma olhada se eles já escreveram o que vai sair. Borboleta. Tá longe. Borboleta, borboleta, um origami é claro. Tá, né? origami é arte, gente. Eu quero que você escreva o que vai sair aqui. Tá. Eu vou dobrar agora. Uma cruz. Não é cruz nem borboleta. O que mais que disseram? Tô pegando vocês. Ok, então eu vou dobrar a outra ponta em cima da mesa, porque eu tenho que ter a noção das pontas que eu estou usando aqui. Ok? Um catavento. Não, tá longe, tá longe. Uma flor, uma tá estrela. Longe. Hã? Estrela. Estar. Uma estrela. Uau, que legal. Estou dobrando a terceira ponta. Não sei como é que tá, se tá perfeitinho. Mas, olha, gente, na arte não existe o feio. Existe o diferente. Fizeram aqui um cisne, viu? Uma cisne, uma gaivota. E um pássaro. Um pássaro. Gente, tá tudo certo. Sabe por quê? Com um quadrado, eu posso fazer milhões e milhões e milhões de arte, de origami, de kirigami, tá? Mas quando eu estou trabalhando com deficientes visuais, não pode ter muitas dobras. Então, tem que pensar nisso também. Último quadrado, estou dobrando aqui, pegando as duas pontas. Ok. Tá. Virando ao contrário. Minha equipe aí que tá vendo. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá? Então, esse é estar, essa é estrela. Então, seja você uma estrela, onde você estiver, abrindo os olhos, em qualquer parte. Então, uma obra de arte simples, que você pode trabalhar na catequese e explicar que essa estrela foi a estrela que conduziu os magos até a cidade de Belém, onde nasceu Jesus de Nazaré, o grande carpinteiro da Galileia, que morreu como deficiente físico, como um paraplégico, com as mãos amarradas e os pés amarrados, e quando conseguiu falar, ele morreu praticamente sufocado, injustamente. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quero agradecer a vocês pela companhia, quero chamar a minha família, a minha equipe. Do curso, né? Está com desconto essa semana. O curso EAD, Catequese Inclusiva. Você fantástico. Tá lá. Eu estou nesse curso. E convidamos só especialistas do nosso país para falar da Catequese Inclusiva. E essa semana tem desconto. Então, gostaria que vocês fizessem, mesmo que no momento não tenha deficiente físico na sua paróquia, na sua escola, mas você vai aprender muito. Que a gente fez uma pesquisa maravilhosa, fomos na escola de cegos de São Paulo, de surdos, entrevistamos a comunidade, é fantástico o curso do EAD, e vocês vão gostar, vocês não vão perder tempo.
O que mais eu vou falar? Participo do sorteio. Isso, vai ser no Instagram, pessoal. Nós vamos fazer uma postagem, vocês vão curtir, marcar outras pessoas, e daí a gente faz o sorteio no final da semana, beleza? Instagram, @catequesepaulinas. Uau, no final da semana, gente, participem, porque vocês não vão se arrepender. E dentro também tem uma parte para quem tem dificuldade de desenhar, tá? Até nisso nós pensamos também. Então, não tem desculpa. E essa Bíblia é linda, é maravilhosa, das Paulinas, é um lançamento também. Ela é muito graciosa, tá? Para levar dentro da bolsa, para a gente rezar onde a gente estiver. Chama a minha equipe aqui para a gente terminar esse momento cantando, agradecendo pela semana de catequese inclusiva das Paulinas, o meu super agradecimento. Amo muito vocês, que vocês possam compartilhar esse momento que estivemos juntos, dando um pouco de conhecimento sobre essa corporação da pessoa deficiente. Renan, obrigada. Renan, super obrigado, beijo. I love you. E vamos terminar cantando uma música que eu amo muito, que a gente sempre canta no final dos nossos encontros. E estou chamando a minha família para vir aqui comigo cantar junto e apresentar para vocês e dizer super obrigada. Eu quero essa estrela. E não terá coragem de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Para amanhã. Amanhã se inscreva às 16 horas, tem outra live nessa semana da catequese inclusiva. Beijo!